Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou? Dormiu? Está aqui, ó, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre o propósito de Deus estar de pé. Você é propósito de Deus. E se eu fosse você, dava um glória a Deus aí para poder agradecer por esse dia abençoado que Ele nos dá. Não importa se faz chuva, não importa se faz sol, não importa se você está aí numa situação que talvez não fosse a que você desejava estar, mas uma coisa é fato: o Senhor continua reinando e a sua soberania continua ditando a história da humanidade e a história da tua vida. Mesmo que você não compreenda os tempos e as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E aí eu peço para você fazer a sua inscrição no canal. Hoje, terça-feira, faz a tua inscrição no canal aí. Vamos parar com esse negócio de ficar assistindo o vídeo, ficar assistindo o programa e não faz a inscrição. Faz a inscrição agora. E vamos fazer o seguinte, pega o link e envia aí no grupo da tua família, envia no grupo dos amigos, envia no grupo de pessoas que gostam de aprender a palavra, gostam de refletir sobre a palavra. Isso vai ser um fator abençoador. Então faz isso aí, que eu vou me alegrar e vou regozijar no Senhor pela tua vida e pela tua predisposição em cooperar com a multiplicação daquilo que nós fazemos, certo? Veja que hoje nós vamos dar sequência naquilo que estávamos falando ontem, que é a tona dessa semana. Existem fatores que tornam a nossa oração ineficaz. Existem. E hoje, um fator aqui que talvez seja do conhecimento de todo mundo, mas a gente vai entender aqui, através de uma passagem bíblica, algo interessante. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a compreensão desse fator que ocasiona a nossa oração não ser eficaz, nós temos uma resposta para que ela seja eficaz. Todo mundo aí quer que a oração seja eficaz? Tem certeza absoluta. Aquilo que torna a oração ineficaz são ruídos na comunicação com Deus. Ontem você aprendeu que a desobediência é um desses fatores. Então, a desobediência é um ruído dentro dessa história e causa um problema na comunicação com Deus. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia aí no Salmo de número 66. Salmo de número 66, para poder você entender aqui um desses fatores que são causadores da ineficácia da oração. Maravilha? Diz assim, ó. Eu falei o verso, vou falar agora. Salmo 66, a partir do verso de número 17. Pode ser daí. Salmo 66, verso de número 17. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Preciso dizer mais alguma coisa? O pecado é uma causa, é uma circunstância, é uma atitude que vai tornar a oração ineficaz. O pecado, ele causa ruído na comunhão, e se a comunhão torna coisas comuns, logo há problema na comunicação. Comunicação, ação que se comunica, que interagem, ação comum, comunicação, comunhão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Então, se o pecado ele vai entrar nesse cenário de romper com a comunhão, o pecado também é um fator que gera ineficácia na oração. O salmista está sendo muito claro
Olha, se eu acalentasse o pecado no coração, olha, o que ele está falando? Olha, tem pecado, somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Veja bem, somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Se eu acalentasse o pecado no coração, isso é, já ouviu falar naquele ditado do pecado de estimação? Tem pessoas que têm pecado de estimação, aí sai daquela via de ser pecador para aquele que vive no pecado. Isso aqui é triste, mas devemos tomar cuidado e ter muita atenção. O salmista está dizendo, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe eu dirigi. Louvado seja Deus, porque não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Ontem nós vimos que a desobediência do povo israelita provocou em Deus a maneira com que ele não deu atenção, não esteve com o povo no momento de guerra, de batalha. Mas o salmista aqui, ele mostra que ele teve um arrependimento. Ele teve um arrependimento. Então você já aprendeu que o pecado ele é um fator que gera ineficácia na oração. E você está compreendendo que se há arrependimento em relação ao pecado, o que vai acontecer? As orações serão ouvidas. Então não tem como. Você precisa confessar pecado. Você vai chegar aqui num período do Acordando para o Propósito, que nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. E aí você quer que eu pegue aqui um trecho? Eu vou dar uma chamada avant-première. Avant-première. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ok? Assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. O que é isso? Olha, confissão. A oração do Pai Nosso tem um momento de confissão. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Por quê? Porque se não tivermos pecados confessados, não teremos pecados perdoados. Se não tivermos pecados confessados, não teremos pecados perdoados. Você gosta dessas interações que eu faço aqui? Às vezes elas têm até uma rima. Eu acho que ela te facilita, né? Se não tivermos pecados confessados, não teremos pecados perdoados. O pecado secreto, ele vai ocasionar a ineficácia da oração. O pecado secreto vai ocasionar a ineficácia da oração. Pode colocar nos comentários, pode colocar no Instagram, mas principalmente coloque isso na tábua do teu coração. Pecados que não são confessados vão tornar a oração ineficaz. Agora, se somos pecadores, mas não vivemos no pecado, o que significa? Podemos pecar contra Deus, agora devemos ter a hombridade e a clareza diante do Senhor de que precisamos colocar diante dele para falar como na oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Por quê? Se não confessarmos os nossos pecados, não teremos pecados perdoados. Se não confessarmos os nossos pecados, não teremos nossos pecados perdoados. Anota isso daí. Anota isso aí e você me diz, isso tem algum impacto para a tua vida? Isso tem algum impacto para a tua vida? Isso tem algum impacto para a tua vida espiritual? Para a tua vida cotidiana? Isso tem algum impacto para o propósito da tua vida? Eu acredito que sim. Você não pode estar aqui no Acordando para o Propósito, não aprender essas coisas e não colocar isso em prática. E entender a magnitude da palavra de Deus para poder te ensinar isso. Então, fica aqui essa lição. Se não tivermos os nossos pecados confessados,
não teremos nossos pecados perdoados. Por isso, precisamos de confessar pecados, para que as nossas orações, aí é o resultado do que lemos aqui. Oração atendida, por quê? Porque houve confissão de pecados. Então, quando nós falamos de pecado, estamos falando de uma situação, de um fator que pode interferir nas nossas orações. Então, nessa semana que estamos tratando sobre fatores que podem tornar a oração ineficaz, o pecado. Pecado que fique secreto é um fator de tornar a oração ineficaz. Agora, se há arrependimento, há confissão, pecados são perdoados, orações são atendidas e são ouvidas. Deus dá atenção às orações, desde que não pratiquemos esses fatores que venham tornar as orações ineficazes. E agora faremos uma oração eficaz, uma oração em nome de Jesus. Eu vou aqui no meio da minha oração falar sobre essa ideia de confessar o pecado de uma maneira genérica, porque isso aí cada um vai fazer no seu particular, tá bom? Então, você não precisa expor o teu pecado aqui embaixo, o que é que você fez, o que você deixou de fazer, se foi omissão, se foi por ação, não precisa, mas eu vou estar orando aqui, você pode orar aí também. Nós precisamos confessar, precisamos buscar em Deus a reparação para que Ele venha perdoar as nossas dívidas. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nesta oração, Senhor, a oração eficaz é a oração que é feita no nome de Jesus, e a oração eficaz, ela também é uma oração de confissão dos nossos pecados. Portanto, Senhor, de acordo, Senhor, com a nossa comunhão, de acordo com os nossos amigos, nossas amigas que acompanham Acordando para o Propósito, eu quero, diante de Ti, Senhor, pedir para que Tu venha perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, pelas nossas práticas, pelas nossas ações, pelas nossas omissões, que transgrediram a Tua lei, que transgrediram os Teus princípios. Toma a nossa vida, perdoa as nossas dívidas, Senhor, e que nós venhamos também perdoar os nossos devedores. Alcance as nossas vidas com graça, com misericórdia, que nós cremos, Senhor, no Teu amor e na remissão dos nossos pecados. Por isso sabemos, Senhor, que para a nossa oração ser eficaz, ela precisa ser em nome de Jesus, mas ela não pode estar envolta do pecado. E se houver pecado, que esse pecado venha a ser confessado, porque como o salmista disse, quando ele não acalentou o pecado em seu coração, Tu ouviste as orações. Por isso nós cremos que as nossas orações estão sendo ouvidas neste dia, porque Tu é o Deus que sonda os detalhes de nossas vidas e sabe que nós não estamos acalentando o pecado em nossos corações. Senhor, que Tu possa continuar nos dando uma semana abençoada, rica e cheia da Tua presença. É o que eu oro e desde já eu Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço para você. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Amanhã, quarta-feira, 6 e 7 da manhã, eu te espero e não se fala mais nisso. Tchau!